Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Joaquim. E para quem é novo aqui no canal, nós moramos na Irlanda e hoje vamos conhecer a cidade que foi o último porto de embarque do navio mais famoso do mundo, que naufragou. Mas antes, curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo de viagem. Chegamos aqui em Cork, é uma cidade linda, e Cork é a segunda maior cidade da República da Irlanda, fica bem ao sul e tem aproximadamente 222 mil habitantes. E viemos almoçar no restaurante brasileiro aqui em Cork, já que na nossa cidade não tem ainda um restaurante brasileiro. E eu pedi uma carne de panela, que é com mandioca, arroz e feijão, bem brasileiro. Eu pedi o prato do dia, tiras de frango, um arrozinho, feijão também bem brasileiro, salada. E é isso, aproveitar aqui o almoço em Cork. E depois de uma rápida visita à cidade de Cork, viemos para o destino final da nossa viagem de hoje, que é a cidade de Cobh, fica no condado de Cork, e aqui foi o último porto de embarque do Titanic. Então vamos conhecer um pouco mais dessa história e também dessa cidade que é muito bonita. Gente, é bem interessante porque aqui a estação de trem já fica do lado do terminal de cruzeiros do porto de Cork. Então é tudo bem pertinho e o centro também é bem próximo aqui, a poucos metros, então vamos lá. Cobh é uma cidade portuária ao sul da Irlanda e durante vários séculos daqui partiram navios e teve uma situação histórica importante que foi a crise da batata, em que muitas pessoas sofreram, ficaram doentes, passaram fome pela contaminação das batatas e partiram daqui então para a América. Então é um importante porto, tanto de partida de imigrantes, quanto também de importantes viagens como a do Titanic e outras também. E durante um certo tempo, no final do século XIX, a cidade passou a se chamar Queenstown, Cidade da Rainha, isso porque a Rainha Vitória veio visitar aqui. E depois que a Irlanda se tornou independente, aqui em Irlanda do Sul, a cidade passou a se chamar Cobh. Próximo ao centro histórico encontramos a estátua de Anne Moore e seus irmãos. Eles migraram da Irlanda para os Estados Unidos e ela foi a primeira imigrante a ser registrada na recém-inaugurada estação de Ellis Island, em Nova York.
Ela, inclusive, foi presenteada com uma moeda de ouro americana de $10. E além dessa estátua de bronze aqui em Cove, há uma outra lá em Ellis Island. E foi desse lindo porto de Cove, na época chamada de Queenstown, que 123 irlandeses embarcaram no navio Titanic em 11 de abril de 1912. Como a estrutura do cais não era adequada para um navio do tamanho do Titanic, os passageiros foram levados até o navio em pequenos barcos. Esse foi o último porto de embarque do Titanic antes do naufrágio. O Titanic era o maior e mais luxuoso navio da época. Fizemos um comparativo dele com os 2 últimos navios em que viajamos, o MSC Virtuosa e o MSC Seashore. Tem diversos vídeos aqui no canal sobre eles. Embora a capacidade do Titanic fosse bem menor, o seu comprimento era enorme, principalmente se considerarmos as tecnologias de mais de 100 anos atrás. O Titanic foi construído em Belfast, na Irlanda do Norte. A viagem inaugural, primeira e última por sinal, começou em 10 de abril de 1912 no porto de Southampton, ao sul da Inglaterra. Inclusive, nós já passamos por Southampton na viagem que fizemos em dezembro de 2022 com o MSC Virtuosa pelo norte da Europa. Vamos deixar um card aqui para vocês relembrarem. De Southampton, o Titanic atravessou o Canal da Mancha e chegou em Cherbourg, na França. E no dia 11 de abril de 1912, ele chegou aqui em Cove, que na época era chamada de Queenstown. Visitamos o Museu Titanic Experience. No início da visita, cada um recebe um cartão de embarque com o nome de um dos 123 passageiros irlandeses. Eu recebi o cartão do Dr. William Minahan, um dos poucos da primeira classe. E a Bárbara pegou o cartão da Kate Murphy, que foi na terceira classe. E ao final da visita, a gente pode conferir se o passageiro do cartão que a gente pegou lá no início da visita, se ele sobreviveu ou não. Então vamos verificar aqui, dos 123 passageiros que embarcaram aqui em Queenstown, né, que agora é chamado Cove. Então o meu passageiro aqui é o William Minahan. Então vamos ver aqui. Tá aqui, Dr. William Minahan, e ele faleceu. Era um passageiro da primeira classe, seu corpo foi recuperado e enterrado em Green Bay, Wisconsin. E o seu passageiro, B? Eu sobrevivi, Kate Murphy, aqui, ela tinha 18 anos, e ela foi salva, salva-vidas número 16 aqui. Então ela foi salva, gente, viveu bastante tempo até, só faleceu depois em 1968. E aqui conta um pouquinho da história dela, né, que ela estava com a irmã dela, mas no final... Na época eles deram prioridade, né, às mulheres e às crianças. Sim. Então, sua passageira sobreviveu. Esse é o Hotel Rob Roy. Aqui tem uma placa informando que ele fez parte da história do Titanic, porque na época o hotel recebia muitos familiares e amigos dos imigrantes para uma festa tradicional de despedida chamada American Wake, ou velório americano. Era sempre uma mistura de tristeza pela separação e alegria pela expectativa de uma vida melhor.
E não foi diferente para os 123 irlandeses que embarcaram daqui no Titanic. E agora estamos subindo aqui para tirar uma foto no cartão postal da cidade, pegando as casinhas aqui coloridas e a igreja. Mas, gente, vejam que ladeira! Tá conseguindo ver? Não tem mais idade, não tem mais idade. Gente, haja perna aqui, nossa! Ai, será que a gente vai dar conta? E agora? Essa foto tem que ficar muito boa, hein? Essas casas coloridas são conhecidas como deck of cards ou cartas de baralho e dizem que as diferentes cores ajudavam os irlandeses bêbados a não errarem a entrada quando retornavam para casa. As fotos clássicas de Cobh têm como cenário as casas coloridas com a ponta da catedral ao fundo. Do alto da colina onde fica a Catedral de St. Colman, conseguimos avistar boa parte da orla de Cobh, e ao fundo vemos algumas pequenas ilhas, sendo que a mais famosa é a Ilha Spike, onde fica o Fort Mitchell. Essa fortaleza já tinha sido um monastério, mas depois se tornou uma prisão para abrigar os condenados que seriam enviados ao exílio. Ela chegou inclusive a ser chamada de Alcatraz da Irlanda. Finalizamos o dia passeando pelo Parque Kennedy, nomeado em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que visitou o local em 1963. O parque fica na orla e bem perto do porto e da estação de trem. Chegamos aqui em Cork, é a segunda... E não tá muito alto assim? Luz, câmera, ação. Aí. A descida agora é mais fácil, hein? Não tá conseguindo frear na ladeira. Acostumada com Brasília, que não tem ladeira.